tudo, tá? Então, vamos começar, né, o nosso Cuidando dos Negócios de hoje. Eu vou começar apresentando os protagonistas dessa live, o Dani e o Gerson, e logo em seguida eu entro no tema proposto, que é o futuro dos negócios, né, pós-Covid, e para vocês entenderem um pouquinho a sequência lógica, né? Então, apresento o Dani e o Gerson, eles vão ter os momentos de fala, a gente abre para as perguntas e finaliza aí com os recadinhos finais. Bom, falando dos protagonistas aí da live, a gente hoje conta com a presença do Daniel Alves. Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing, em estratégias transformadoras e inovação, uma sólida experiência internacional, aí realizou projetos em mais de 26 países. Formado em administração, tem mestrado em marketing, ambos aí pela ESPM de São Paulo, e possui especializações em inovação exponencial pela Singularity, no Vale do Silício, e inteligência emocional pela The School of Life de Londres. Hoje ele faz parte do nosso hub, ele é um membro com a empresa Augium Innovation, que tem como core, né, a consultoria em transformações estratégicas integrais. E o Gerson Ferreira, que tem grande experiência aí em comunicação social, marketing, branding, o foco do seu estudo aí é o comportamento humano, e ele se define, né, como dedicado a melhorar a capacidade competitiva das organizações e atua na compreensão dessas conexões que possibilitam novas oportunidades de negócio. Ele acredita que marca é uma identidade que espelha a cultura da organização, né, tudo a ver com o Hub, e ele tem contribuído aí para gerar relevância e diferenciação para as empresas e startups de vários setores. Então, esses são os dois homens incríveis que vão falar na nossa live. Muito obrigada por terem aceito o convite, né? Toda essa bagagem e experiência que, com certeza, vão ajudar muito a gente, pelo menos, a ter novos insights, enfim, a mexer um pouco com esse assunto, né? Os negócios pós-Covid. Então, esse é o nosso tema, o futuro dos negócios pós-Covid. Confesso que, como gestora de eventos, gente, esse tema muito me interessa, né? Já que eventos foi um dos primeiros setores a parar, e provavelmente ele vai ter uma retomada mais lenta, né? Porque se prevê lockdowns com certa frequência, porque as pessoas vão estar mais receosas, enfim, né? N coisas que vão girar aí no universo de eventos. Então, compartilhando com vocês um pouco aqui do que nós, internamente lá no Hub, estamos fazendo, né, pensando nesse cenário, pensando que existe uma das áreas do nosso negócio é eventos, então a gente precisa se reinventar, né? O Hub vem se posicionando nesse sentido como um porto seguro para esses empreendedores do setor de eventos, né? A gente entende que precisa formar uma rede de apoio para conversar com essas pessoas, fortalecer o nosso relacionamento e pensar juntos como a gente pode colaborar de forma efetiva, né? Sair desse âmbito das ideias e ir para o âmbito das ações. Então, o Hub, em parceria com muita gente legal, criou uma comunidade que se chama Colev, que é uma comunidade de eventos dentro de uma plataforma digital chamada Discord, que tem essa intenção, né? Lá todas as partes são igualmente importantes e a plataforma é só um meio para estarmos em um local seguro de cocriação, de ideias e de trocas. A Lu vai colocar o link aí que direciona para o Discord, se alguém tiver interesse em entender, para ver se dá para aplicar para o seu negócio, ou se você é do setor de eventos e quiser dar uma olhadinha, fica a dica aí. Enfim, isso é o que o Hub tem feito, né? Fortalecido o relacionamento com esses seus clientes, mesmo nesse período que a gente não pode vender espaço físico, mas a nossa entrega não é só isso, né? A gente não entrega apenas o espaço físico para a pessoa vir aqui fazer o evento, a gente entrega muito mais, e é esse muito mais que a gente tem que trabalhar nesse período.
E quando a gente levantou o tema aqui para o Dani e para o Gerson, pensando nisso, né, no futuro dos negócios pós-Covid, eles colocaram muito em evidência essa ideia, assim, de fortalecimento dos relacionamentos nessa transformação dos negócios, que veio muito de encontro com algo que a gente está fazendo meio MVP, né, testando rápido para ver se funciona, mas na visão deles é o que eles acreditam que vai acontecer. Então, eu abro aqui a palavra para o Dani, logo em seguida para o Gerson, e depois as perguntas para o público. Bem-vindo, Dani, a palavra é tua, fica à vontade. Obrigado, boa tarde, Pamela, boa tarde, Gerson, boa tarde à comunidade, a nossa comunidade do Impact Hub. É uma honra, estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar vocês mais uma vez, que esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo deixa a gente conectados, a gente segue aprendendo um com os outros, e a gente continua vivendo o DNA do Hub, né, que é um DNA de inovação, de estar juntos, de relacionamentos, como você falou. Bom, mas entrando aqui no nosso tema, que é o futuro dos negócios pós-Covid-19, ainda tem muita incerteza do que vai acontecer. A gente ainda está no meio dessa pandemia. E por mais que eu viesse aqui e falasse para vocês, olha, vai acontecer exatamente isso, provavelmente se eu fizesse isso, eu estaria usando uma bola de cristal. Aí eu usaria essa bola de cristal para ganhar na Mega Sena em primeiro lugar. Mas quando a gente analisa tendências, a gente analisa dados atuais e históricos, e também padrões de comportamento, a gente começa a perceber que existe algumas direções que estão mais claras, tá? E eu vou falar um pouco delas aqui. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa pandemia, o Covid, é um grande divisor de águas. É um grande divisor de águas para as pessoas, para os negócios e para o governo. Os governos até ganhando relevância como reguladores, como protetores da sociedade, mas já tinham esse papel, mas no novo capitalismo ficava cada vez mais secundário, mas agora voltou com força total. Mas o mais importante de tudo é também que está acelerando muito as tecnologias e está acelerando muitas mudanças dos negócios, e coisas que vinham acontecendo antes em um passo um pouco mais cadenciado, agora está acontecendo muito mais rápido. Mas o que a gente pode falar também é sobre economia. É claro que a gente vai se recuperar, é claro que a gente vai progredir, mas porque o impacto dessa pandemia é mais profundo, talvez demore mais tempo do que a gente viu em outros eventos grandes, tá? Outras crises grandes. Eu vou falar um pouco disso lá adiante. A segunda coisa que eu quero falar é sobre inovação pessoal, tá? Terceiro ponto que eu vou tocar é inovação pessoal, na verdade. E que as pessoas estão se redescobrindo nesse período, estão se reconectando e ressignificando seus propósitos como indivíduos e como profissionais. Isso leva ao ponto mais importante da nossa conversa, que é o futuro dos negócios, e acho que o futuro dos negócios também está ligado a empresas do bem. As empresas do bem são aquelas que vão se fortalecer e ficarem mais fortes durante e após a pandemia. Isso tem a ver também com o propósito que elas têm, quando elas usam o propósito como uma estratégia de posicionamento, tá? E, finalmente, as transformações digitais. Eu falei das tecnologias, falei da importância delas, mas eu acho que as transformações digitais, a gente tem que lembrar que elas não são só sobre tecnologias. Existe uma transformação humana aí. Cada vez mais, para as empresas progredirem, para elas saírem fortalecidas do Covid, é importante fazer a transformação digital, mas de maneira integral, também olhando para as pessoas que estão dentro da empresa e recapacitando elas. Bom, esses são os pontos, mas eu vou falar cada um deles com um pouco mais de detalhes, tá? Primeira coisa é economia. A economia é super importante. O que a gente está vivendo é algo sem precedentes. O impacto e o que a gente está vivendo é o que o mercado financeiro chama de cisne negro, um evento cisne negro. Por que cisne negro? Qual é a analogia aí? Os cisnes negros, eles são raros, são imprevisíveis e muitas vezes violentos. Então, esse evento, na visão do mercado financeiro, chama assim por causa dessas características. Mas o que é importante aí é que a gente já viveu outros cisnes negros. Por exemplo, a bolha .com em 2001,
A gente viveu também, em 2008, a crise nos Estados Unidos econômica, que também foi junto com a pandemia do H1N1, mais recentemente o Brexit. E esse talvez seja o maior cisne negro que a gente está vivendo. E os governos estavam despreparados para o que aconteceu. Por quê? Porque falava-se de uma possível pandemia, mas nunca se preparou para responder adequadamente para essa pandemia. Por isso, o custo dessa pandemia econômico é muito alto. E o que leva a gente a concluir aí? Que os governos vão se preparar melhor. Eles vão estar mais preparados, se não para prever uma pandemia, porque isso é difícil, né? Isso é um evento biológico, vão estar preparados para responder de uma maneira mais adequada, porque o custo é muito alto para as economias, para as pessoas, para os cidadãos e para as empresas. Vai ser de mais de 3 trilhões de dólares o custo dessa pandemia, isso num cenário conservador, tá? Então, o que acontece? Em outras pandemias, a gente teve uma recuperação, uma curva de recuperação em V, uma queda acentuada com uma recuperação rápida. Provavelmente, para essa pandemia do Covid, a gente vai ter uma curva de recuperação em U, uma queda acentuada, vamos ter aí um período de estagnação mais longo e depois vamos recuperar. E é mais difícil administrar essa curva em U do que a curva em V, evidentemente, tá? Então, governos mais atentos, mais cuidadosos e mais preparados é uma coisa que com certeza vai acontecer e a economia vai se beneficiar disso e os cidadãos também. A segunda coisa que eu quero falar são as pessoas. É muito importante aqui o que aconteceu com a gente, né? A gente estava nas nossas vidas normais, etc., e de repente a gente foi extirpado dessa dinâmica que a gente vivia, do nosso dia a dia. Estamos em nossas casas, né, em quarentena, estamos longe do convívio social. Isso dá muito tempo para as pessoas repensarem como elas vivem, o que as fazem felizes, qual o propósito delas. Então, muita gente está tendo tempo para ressignificar suas identidades como indivíduos, como profissionais, e buscar um propósito que as façam mais felizes. Isso é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares do mundo. A gente vê não só do nosso convívio pessoal, mas muitos reportes de grandes institutos de pesquisa falando disso. E as pessoas também vão passar, infelizmente, a gente vai ter um desemprego muito grande. Empregos vão sumir, profissões vão sumir, mas outras vão ressurgir. E as pessoas vão ter que se reinventar no meio disso tudo, e isso é uma grande inovação pessoal. E vai ser uma das grandes tendências durante essa crise da inovação pessoal e da busca por um propósito pessoal e um propósito profissional que me faça mais feliz. O seguinte ponto que eu quero falar, falando de propósito agora, é das empresas do bem. O que são essas empresas do bem? São as empresas que têm propósitos compartilhados com as pessoas, tanto dentro delas como fora delas. E o que é ter um propósito? Você me pergunta, Dani, é ter aquela frase, aquele slogan bonito? Felizmente não é isso. É muito mais que isso. É ter um compromisso que vai além do lucro. Um compromisso que vai além do comércio. Um compromisso de melhorar uma comunidade, uma indústria e até o planeta. Essas são as empresas que vão vencer. E o propósito não é só uma frase, ele é todo um sistema estratégico que guia a ação da empresa, guia como ela faz negócio, guia como ela conecta com as pessoas e como ela impacta o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Colgate-Palmolive. O propósito da Colgate não é fazer pasta dentais e escovas de dentes. Na verdade, o propósito deles é criar um futuro onde todos possam sorrir. Isso é um propósito que ele é muito mais agnóstico e dependente de tecnologias e de um produto ou serviço específico. E isso faz com que a empresa tenha muito mais flexibilidade, adaptabilidade para navegar qualquer tipo de situação, porque ela pode ser uma empresa de conhecimento, de produtos, de serviços, de futuro, e isso dá muita força para navegar a crise e navegar o pós-crise, que vai ser esse novo normal que a gente vai criar juntos. Aí, muito importante, até citar um exemplo, a Colgate ela tem um programa que já educou mais de 1 bilhão de pessoas com relação à higiene pessoal. Olha a importância disso nesses tempos.
com certeza é uma empresa que sai muito fortalecida, porque ela antes fez o trabalho de criar um propósito, e é um propósito autêntico, e ela tem ações relevantes com relação a esse propósito, ela vive esse propósito. Mas também tem alguns outros exemplos que não são tão bons, tá? Porque um propósito, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser autêntico. O setor automotivo é essa área que quase que parou totalmente, as concessionárias estavam fechadas, as pessoas não estavam se locomovendo. Aí vem a Hyundai e fala, estamos colocando à disposição toda a nossa frota de test drive para transportar profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco. Olha que incrível. A Caoa, do outro lado do espectro, né, dando outro exemplo que não é tão bom, publica na Veja, nosso propósito durante a pandemia é deixar nossos funcionários ocupados e as fábricas trabalhando. Gente, ter um propósito tem que ser verdadeiro, tem que ter um impacto. Não adianta você falar que tem, você tem que fazer isso de verdade. A Hyundai faz isso. Eles falam, o propósito deles é tornar o transporte mais humano, é tornar a conexão das pessoas com o seu tempo mais útil. Então, você pode ver um exemplo e ver como uma empresa pode sair muito melhor de uma situação dessa do que outra. E propósitos não são só para grandes corporações, são para empresas, startups, por exemplo. Aqui no sul do estado, a gente tem a Portabilis. A Portabilis é uma startup que faz sistemas de automação para educação, que faz sistemas de automação também para a área de assistência social. E durante esse período, sem aulas, sem visitas dos assistentes sociais, eles ficaram quase sem operação. Mas eles viveram seu propósito mudando seu portfólio. O propósito deles é conectar e transformar pessoas para mudar o mundo. Então, eles mudaram todo o portfólio deles para soluções de aulas remotas, soluções de assistência remota, virtual para as pessoas. E com isso, eles conseguiram atender seus clientes, expandir os seus clientes e continuar vivendo o que eles prometeram ser como empresa, continuar vivendo a estratégia deles de uma forma diferente. Então, se você tem um propósito, nesse tempo, viva-o intensamente. Se você não tem, é a hora, é essencial articular esse propósito, criar isso e colocar isso no mundo. E empresas com propósito, estudos da Kellogg, da Deloitte, de várias grandes institutos de consultoria do mundo falam, trazem muito mais, empresas que têm propósito têm um crescimento maior, têm um retorno de investimento maior, então o propósito não é ser bonzinho, o propósito é gerar lucro também, não tem que ter vergonha disso, tá? Isso leva ao último ponto que eu queria trazer, que é o ponto da transformação digital e da tecnologia, e graças a Deus pela tecnologia. Gente, se a gente olha 100 anos atrás, a gente estava saindo da praga espanhola, outro coronavírus. E 100 anos atrás, na praga espanhola, morreram de 40 a 50 milhões de pessoas. Se a gente transportasse esses números para o dia de hoje, seriam entre 700 milhões e 1 bilhão de pessoas mortas. Olha só, graças a Deus a gente evoluiu tanto, a gente tem comunicação online, a gente se conecta, tem uma medicina moderna, tem uma tecnologia que nos ajuda a reagir mais rapidamente. Como mundo, estamos unidos para solucionar a crise do Covid. E eu não estou minimizando as perdas de agora, o que a gente está passando é muito triste, poderíamos estar mais preparados, mas se não fosse a tecnologia, o impacto seria maior. Então, eu fico muito feliz que a transformação digital está sendo acelerada, porque ela é necessária, porque ela melhora a vida das pessoas. A tecnologia é um instrumento humano, mas por isso mesmo é importante que transformações digitais têm que ser integrais. Tem que olhar os lados os meios tecnológicos, mas tem que olhar também a capacitação humana, a redescoberta das profissões, a redescoberta do valor humano dentro da estratégia das empresas. Sem isso, a gente não consegue evoluir. E as corporações e as empresas, as startups que fazem transformações digitais integrais, o que elas geram? Culturas de transformação forte, que são mais resilientes durante esses períodos de crise, mais ágeis e adaptáveis também, para quando não importa o que está acontecendo no mercado. Então, elas geram relevância, cultura de transformação forte, geram relevância,
geram adaptabilidade e geram agilidade, que são muito importantes, tá? E esse é um ponto que eu acho que o Gerson tem muita sabedoria para compartilhar com a gente. Obrigado, Daniel. Já entro agora falando, Pamela, é isso? Ok. Boa tarde, Pamela, Luísa, comunidade do Impact Hub, um grande abraço para vocês, um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde, durante essa 1 horinha. A gente tem 10 minutinhos para falar algo de valor, compartilhar algo de valor, espero que vocês realmente recebam bem e que seja muito útil o que a gente está compartilhando aqui. Pegando o gancho do Daniel, eu queria falar um pouco mais e entrar um pouco mais profundamente nessas 3 palavrinhas que ele falou: relevância, agilidade e adaptabilidade. Hoje, o Daniel fez uma abordagem mais macro e fui fechando para a organização. Eu queria, dentro da organização, afunilar para o indivíduo. Não dá mais, nesse momento que nós estamos passando, agora o Covid ele vem acelerando esse processo, de olhar para a empresa como um grande borrão, formado por equipes. É preciso entender mais do que nunca que agora essas equipes são formadas por pessoas. E isso vai ficar bem claro no que eu tenho para falar daqui para frente. Retomando aqui as palavras relevância, agilidade e adaptabilidade, eu queria começar pela relevância. A relevância, não adianta a empresa mais se colocar como moderna, inovadora, disruptiva ou tradicional, não interessa. Você é de fato relevante onde você atua? Você agrega realmente um valor, esse valor é percebido lá fora? E dentro, como é que a gente constrói isso? As pessoas se sentem parte disso. Quando eu falo as pessoas, não é o todo, o indivíduo. Né? Por exemplo, hoje, essa semana, nós participamos de um webinar e uma empresa nos compartilhou conosco que está tendo uma grande dificuldade de engajamento porque trabalhando no home office, por essa empresa ter uma cultura um pouco mais tradicional, onde permeia o controle ao invés das relações de confiança com as suas equipes, entre líder e liderado, acontece que as pessoas estão desengajadas, desmotivadas e super preocupadas. Será que amanhã eu vou ter emprego? Como é que a liderança não consegue passar essa condição para que ele tenha capacidade de fazer a autogestão do trabalho dele. E aí que o indivíduo fica super relevante nesse processo. Né? Não dá para ser uma empresa relevante se a gente não consegue, em um momento como esse, repensar a empresa com uma forma muito ágil. Então, ser relevante e ágil significa fazer a diferença de verdade. Isso não pode ser mais um discurso vazio. O futuro dos negócios no pós-Covid-19 diz respeito à transição da era do conhecimento para uma nova era, que é a era da ação. Alguns gurus já vêm dizendo isso, não é uma ideia minha aqui e do Daniel, mas o fato é que a ação hoje, ainda mais agora, no futuro que vem chegando aqui, a ação é poder, sim, no futuro dos negócios. Isso implica em uma forma inovadora de enxergar a gestão. Nessa forma inovadora, é importante enxergar o indivíduo e não mais a massa de pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Bom, se a ação é poder, a informação será o motor que movimenta os negócios. A agilidade para usar a informação irá ditar a regra do jogo cada vez mais. Então, pare e reflita um pouquinho sobre o que eu vou dizer. As pessoas estão passando mais tempo em casa. Segundo um dado que a Marketing apresentou a semana passada no site deles, diz que as pessoas estão 60% mais tempo no online do que antes do Covid. Né? E essas pessoas também estão sendo forçadas a migrar para as compras online. Uma outra empresa do varejo, de um supermercado aqui de Florianópolis, comentou essa semana com a gente que ele teve que realocar pessoas para o atendimento online, porque não estava dando conta. As pessoas estão navegando por mais tempo. Então, já parou para imaginar a quantidade de dados disponíveis hoje para análise?
identificar, captar, analisar e transformar esses dados em informações estratégicas para agir com agilidade é um grande desafio. Não é, a empresa não pode mais estar pensando em ser digital. Como o Daniel falou, a transformação digital está aí e veio para ficar. Ou você está digital. A pergunta que fica é, mas no futuro dos negócios, pós-Covid-19, esse cenário vai continuar? Bom, eu vou dar aqui um dado para vocês. 95% das lojas Starbucks foram reabertas na China, mas o movimento na loja diminuiu 40%. O que a gente pode concluir desse dado? Claramente, as empresas que têm essa característica, como a Starbucks, elas vão ter que repensar as áreas de convivência. As pessoas lá na Starbucks, elas vão até lá, pegam seu café e vão embora, elas não ficam ali, não ocupam o espaço. O que fazer com esse espaço? Como gerar uma experiência para esse público? Né? Como as pessoas estão agindo no online em relação ao consumo dessa categoria? Então, aí volta a questão da informação de novo para uma tomada de decisão ágil. Existem duas maneiras de lidarmos com o futuro dos negócios no pós-Covid-19. Por mais básico que eu vou dizer aqui pareça, ele tem um ponto bem importante que eu vou dizer daqui a pouquinho. Uma das maneiras de lidarmos com o futuro dos negócios no pós-Covid-19 é sendo otimista. Nessa condição, a empresa otimista, ela considera as suas dificuldades momentâneas, controláveis e ligadas a uma situação específica. Mesmo com baixo nível de controle, a determinação é uma atitude que impera. Lembrando que para agir é necessário o quê? Determinação. Por outro lado, sendo pessimista, a empresa acredita que os obstáculos são intransponíveis. Ela acredita que tudo está sendo comprometido, né, e que o que impera aqui é a perda de controle. Mais dúvidas do que certezas. E baixo empenho são fortes características desse perfil de cultura organizacional. Porque isso, sim, é um traço de cultura. Né? Todos que estão aqui participando devem conhecer alguma empresa que está nessa situação. Né? A culpa é das lideranças políticas, a culpa é da China que criou esse vírus, enfim, sempre tem um culpado. Mas como a gente toma controle da situação? E com isso o tempo vai passando. A agilidade se perdeu aqui. As organizações otimistas, quando as dificuldades parecem insuperáveis, elas reagem de maneira mais construtiva e criativa. Elas aceitam os fatos com realismo, sabem identificar o lado positivo das adversidades e, principalmente, propõem soluções alternativas com muita agilidade. Esse aqui é um ponto essencial nesse processo para encarar o futuro que vem por aí. E assim, olha, não dá para ser meio pessimista e meio otimista. É que nem uma mulher grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. É ligar uma chavezinha, assim, otimista, pessimista. Mas não é tão simples como um plug. É muito mais complicado, porque isso tem muito a ver com o perfil cultural dessa organização. Então, nesse momento, o Daniel até comentou ali atrás sobre a importância de olhar para dentro, o indivíduo nas suas casas. As empresas devem fazer o mesmo, devem olhar para dentro, se repensar, sair, né, do modo de sobrevivência com foco no curto prazo e partir para o modo de sustentação e vou mais além, o modo de imersão, onde ela gerencia pressões ao lado da demanda, onde ela muda, procura entender quais modelos de negócio, quais sistemas de negócio ela pode migrar ou ela pode criar, desenvolver. Esse é o momento para pensar nisso. Você pode até me dizer assim, ou está pensando, poxa, tudo bem, mas a gente tem que pagar as contas, isso é emergencial, tem fluxo de caixa, a gente tem que lidar com isso. Ok, isso é necessário, é o ar que respira, mas se você só for se preocupar com o ar que você respira, até porque se você não respirar, o oxigênio aí é o fluxo de caixa, é claro que a empresa vai morrer. Porém, é preciso se reinventar sim, e para isso é preciso ter agilidade. Esse é um grande aprendizado para esse futuro, que tem que ser levado para esse futuro, né, do pós-Covid, no mundo dos negócios. Ok.
A divergência entre as perspectivas otimista e pessimista está fortemente ligada ao fato da empresa ter ou não descoberto o seu propósito. O Daniel falou bastante sobre o propósito em alguns momentos ali da sua fala, e eu queria aqui explicar um pouco melhor o que essa perspectiva otimista, pessimista tem a ver com propósito. As organizações com propósito claro e compartilhado, elas possuem um forte sentido desse significado, onde reside a dimensão mais profunda do otimismo e da realização do potencial de transformação. É aqui que mora a grande importância do otimismo, da cultura capaz de ser otimista em um momento como esse que todos nós estamos vivendo. O fato é que as dificuldades são diferentes, mas elas existem para todas as empresas nesse momento. Claro, algumas empresas estão tomando um proveito, aproveitando oportunidades com mais facilidade, outras não estão enxergando oportunidades. E talvez tenham que repensar o seu modelo de negócio. Esse é um fato. Mas, independentemente do grau de impacto do Covid, o fato é necessário desenvolver um potencial de transformação, né? É justamente esse significado que, ao lado das competências, dos valores, forma um alicerce que será capaz de sustentar as empresas no futuro pós-Covid-19. Esse é um grande aprendizado aqui para a gente, né? As empresas do futuro, no pós-Covid-19, elas vão ter que trabalhar muito bem o estabelecimento desse significado, definitivamente ter um propósito, e aí, como o Daniel falou, não é uma frase bonita, é muito mais do que isso, né? E não é só estabelecer um significado dentro dessa organização, é acoplar a esse significado duas questões, dois fatores extremamente importantes. Um deles, a competência, né? E, do outro lado, os valores. O que eu quero dizer com isso? Que um sentido de significado, de propósito, acoplado às habilidades, aos conhecimentos, às experiências que as novas empresas, para esse futuro, que as empresas, que nesse novo futuro que vem chegando, precisam ter ou desenvolver, devem estar também conectados aos valores que vão definir o que é certo e o que é errado no nosso comportamento de agora em diante, dentro das empresas. Esse é o alicerce do que a gente chama de ambição coletiva. Mais do que nunca, e é por isso que eu falava lá no começo, as empresas precisam se preocupar com o indivíduo e não só mais falando com as equipes como um todo, né? As pessoas precisam, para se sentirem mais fortalecidas, mais motivadas, entenderem qual é o significado do trabalho dela dentro dessa organização, que as suas habilidades estão sendo bem aproveitadas ou vão ser melhor aproveitadas, e ela sabe exatamente quais são os comportamentos que a empresa precisa dela nesse novo momento. E mais importante até, que esses valores dela, esses comportamentos sejam muito compatíveis com os comportamentos da empresa. Ok? A partir desse alinhamento, desse alicerce, aí sim a gente vai para uma consciência individual, né, dentro das equipes. Eu já estou dando aqui um caminho para construir uma maneira de lidar com o futuro dos negócios no pós-Covid, né, partindo de dentro da empresa para fora, né. A partir dessa consciência individual, que foi construída em cima de um alicerce fundamentado pela competência, pelo propósito, pelos valores, é onde a gente vai disparar o gatilho da motivação intrínseca, que é aquilo que puxa o indivíduo, né? Que faz com que ele realmente sinta-se com vontade de participar dessa empresa. Quais são esses gatilhos? É o próprio significado, tem a ver com o propósito, a autonomia, a própria competência, onde eu vejo que estou colocando as minhas habilidades em prática, eu sou ouvido dentro da empresa, né? E a partir disso eu sinto que também estou evoluindo junto nessa missão que é se reinventar para um novo futuro que vem por aí. Então, se eu tenho espaço para dar as minhas opiniões, tenho autonomia, se eu tenho, sei que as minhas habilidades são importantes nesse momento, e a minha liderança deixa isso muito claro, e se eu sei
que isso faz parte de um movimento muito forte e importante para construir um futuro de valor, eu claramente vou ficar mais engajado, os meus medos caem e eu fico totalmente motivado a participar, a ficar engajado. Quer dizer o quê? A doar um pouco além ou muito além do que eu recebo para entregar para a empresa, para a organização para a qual eu trabalho. A partir dessa consciência individual, aí sim, aí nós vamos para uma consciência coletiva, aí é o momento de falar de equipe, de falar de resultados esperados em prazo determinado, em prioridades estratégicas e operacionais, em definir quais são os influenciadores de comportamento e orientadores para tomar decisão por equipes, não mais o indivíduo nesse momento. E, a partir daí, direcionar para um futuro, né? Uma visão de futuro que é um bom momento para ser reavaliada. Então, essa é uma base que eu acho extremamente importante, né, ser pensada para construir um negócio adaptado para o futuro do Covid, aí, um futuro que o Covid está preparando, né, o caso Covid preparou para a gente. E, claro, né, tudo isso com foco na relevância, na agilidade, na adaptabilidade e também com uma dose abundante de otimismo. É isso. Legal, Gerson. Eu acho que teve eu anotei aqui algumas coisas, assim, mas eu acho que algo que ficou bem claro, assim, bem evidente na fala de vocês, foi uma coisa que o Dani falou lá no começo, que são organizações que têm um compromisso que vão além do lucro, né? E a gente fala isso e parece que falar de lucro é errado e não entende muito bem que essas coisas coexistem, né? A gente pode ter, sim, um objetivo que pensa num coletivo, num maior, e mesmo assim falar sobre números e querer mais e evoluir em relação a lucro, enfim, a empresa. Então, eu acho legal a gente ter esse senso, assim, de que o pós-Covid está nos forçando a enxergar algumas coisas, né? Nesse momento, por exemplo, que a gente não pode vender espaços físicos, por exemplo, qual é a minha entrega além disso, né? Então, se eu entendo qual é o meu compromisso que vai além disso, né, desse espaço físico, eu consigo me adaptar muito melhor, né? Então, fazer aquelas perguntinhas do porquê que eu existo antes de começar a botar a mão na massa, eu acho que faz bastante diferença. E vocês falaram muito sobre relações de confiança. Eu falei com um grupo recentemente e uma fala que a gente teve foi assim, a gente vive tempos em que está muito difícil fingir, né? Fingir que você tem um propósito agora é bem complexo, porque assim, as ferramentas para isso engajar online é uma outra forma de se fazer, as ações precisam ser muito mais efetivas para que lá na ponta reverberem algo. Então, eu acho que as coisas estão mudando muito também nesse sentido, né? As reinvenções dos negócios passam por uma reinvenção do indivíduo que está afetando, assim, o todo. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, ou eu posso começar com as perguntas? Vamos perguntas. Tá. A Thalita perguntou aqui para o Dani, em termos de priorização e de energia, o que você sugere na divisão entre manter o negócio como era antes do Covid e o quanto devemos investir aí na reinvenção desse negócio? Thalia, obrigado pela pergunta, adorei. Olha, o status quo foi extirpado de nós, então o que impede, qual a maior barreira para a inovação, geralmente? É o status quo. E como a gente tem que estar unido, a gente vai formar juntos essa nova realidade, reinvenção é muito importante. Hoje eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, essa é a palavra. A gente tem que equilibrar, manter nossos negócios saudáveis, manter nosso time motivado, funcionando, mas também tem que pensar como é que vai ser esse futuro. Foi nos dada a permissão para criar esse futuro juntos. E todos viramos inovadores nesse momento. E aí tem a possibilidade de criar um futuro muito melhor, é nossa obrigação agora. Então, eu acho que o que é muito importante é investir, equilibrar e investir.
acho que metade da tua energia em manter um negócio saudável, funcionando e preparado, e criar novas possibilidades e novas maneiras de unir, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a aprendizagem, o conhecimento. Então, é por aí que eu acho que nós temos que ir. Eu acho que aqui também, Dani, se tu me permite complementar, a gente acaba descobrindo umas informações que talvez como empresários ou como gestores a gente não fica tão atento, né? A gente está tão imerso na nossa rotina que às vezes a gente não para para se perguntar, e daí, qual é o meu custo fixo, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Se nessa pandemia, quanto tempo eu tenho de fôlego? Qual é o meu mínimo de faturamento? Quais são os produtos que me garantem esse mínimo de faturamento? Então, a reinvenção, às vezes, passa por a gente também resgatar umas informações que não estão muito na nossa cabeça e que deveriam estar, né? Que a gente deveria ter na ponta da língua qual que é o teu custo mínimo para operar, qual é o teu custo de equipe, o quanto tu enxuga, enfim, alguns cenários possíveis para se trabalhar. Para dar energia também de tu fazer essa divisão, né? Então eu tenho fôlego de X dias, X meses para trabalhar com esse meu negócio que já operava durante tanto tempo e daí investir em novos negócios, em novas frentes, que tem todo um processo de adaptação, de fazer, de virar a chave do novo negócio, né? Tudo uma aposta. Mas pensando um pouco nisso, né? De dividir o tempo, é uma questão, né? Porque a gente está aqui lutando, mas também parar, pensar, dar uma analisada nas informações que não estão muito na tua cabeça e precisam estar principalmente nesse momento. Acho que foi o Gerson que falou sobre que informação é uma coisa essencial aí, e às vezes não é a informação que está circulando fora, mas é a tua informação, é a informação da tua empresa, são os teus números que às vezes tu não está tão atento como a gente deveria estar, né? Posso seguir aqui nas perguntas? Vamos lá. O Edson, ele perguntou aqui para a gente, estou interessado, na realidade não foi uma pergunta, foi uma afirmação talvez, estou interessado em saber o que eles pensam para criar aplicativos de jogos onde as pessoas ganham dinheiro. Gerson, quer responder essa ou Posso responder, depois você pode complementar também. Edson, obrigado pela tua pergunta. Eu acho, a gente falou muito sobre propósito, então a primeira coisa que eu te diria é o seguinte, ganhar dinheiro torna as pessoas realizadas só, né? Eu tentaria descobrir isso antes de simplesmente oferecer algo que as pessoas ganhem dinheiro. Claro, tem muita gente hoje precisando pagar as contas, muitas pessoas estão sem emprego, pelos enxugamentos que foram necessários. Porém, eu acho que só ter, assim, tem um aplicativo onde você vai ganhar dinheiro. Se você tiver isso, deve valer alguns 200 bilhões de dólares, pelo menos, né? Porque essa é uma coisa meio mágica. Mas isso tem que ter muito a ver com alguma coisa que gere algo muito mais amplo do que simplesmente ganhar dinheiro. Aí eu acho que você pode conectar pessoas corretas, que se identifiquem com o que você se propõe a melhorar na vida delas, não simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. Então, Edson, se eu posso complementar, se o teu propósito aí é levar as pessoas a evoluir e utilizar o melhor tempo delas e que elas possam sobreviver disso ou viver bem disso, eu acho que aí é um propósito legal. Se é um jogo, se é algum outro meio, isso é solução, isso muda. Mas se a intenção é essa de manter as pessoas ativas, construindo, contribuindo e evoluindo, bacana. Então, bem nessa linha, eu acho que a pergunta devia estar um pouco diferente, né? Na tua cabeça não devia reverberar o dinheiro primeiro, mas aqui o porquê as pessoas se interessariam em jogar o seu jogo,
né? Quanto elas crescem, o que elas evoluem, para elas o porquê que é interessante estar dentro do teu jogo, fazer parte dele, enfim. E o dinheiro é um meio, né? Então, uma das finalidades vai ser ganhar dinheiro, mas ela é a única, daí empobrece muito, né? Então, eu acho que voltar lá e perguntar o porquê da gamificação, se faz sentido, que problema essa gamificação resolve, é muito mais importante do que a finalidade, que lá no final pode ser ganhar dinheiro, que pode ser, enfim, N coisas, né? Mas eu acho que a pergunta do porquê vale aqui, antes de qualquer coisa. A Ari perguntou aqui pra gente, Dani, como se cria um propósito verdadeiro? Se existe algum processo para fazer isso? Existe um processo, mas eu acho que propósitos começam com sonhos. Que sonho eu quero realizar? Como é que eu quero impactar o mundo? Por que eu existo? E até uma pergunta que a gente faz, se você tivesse $1 bilhão para fazer bem para o mundo, não para você, o que você faria? Tá? Então, é isso. Que marca você quer deixar no mundo? A gente sai pensando em geração de valor, a gente sai de um produto e um serviço para como eu mudo a vida das pessoas para melhor. Essa é a primeira pergunta. Por que eu existo e como eu mudo a vida das pessoas para melhor? Tendo isso está acima de um produto, está acima de um serviço, porque é uma missão de melhorar. E aí você tem que conhecer muito bem para quem que você está fazendo isso, como é que você transforma a vida dessas pessoas, como é que você agrega valor para elas, tá? E também de você fazer isso de uma forma única, verdadeira e autêntica. Isso tudo é parte da formação de um propósito. Você se conhecer, você conhecer o impacto que você quer ter no mundo e você trazer isso para um negócio, né? Para uma forma de gerar valor, e valor que é aí atemporal, muitas das vezes quando o propósito é bem feito. Jason, quer agregar alguma coisa aqui? Acho que é isso. Uma pergunta essencial é exatamente o que você está transformando para melhor na vida dessas pessoas com as quais você definiu como um foco de atuação, né? E foco significa entender, se voltar a compreender os aspectos que envolvem essas pessoas. Então, de que forma você transforma para melhor a vida delas? E como levar isso adiante, já começa a desenhar ali uma estratégia de concretização desse propósito. Eu acho que propósito também tem muito a ver com a ideia central do negócio, né? É a partir dali que reverberam várias coisas. Então, eu lembro que quando comecei num processo de empreender, a gente tinha um propósito muito bem definido e, inclusive, quando a gente ia fechar negócio com outras pessoas, a gente olhava para aquele propósito e entendia isso tá dentro do que a gente imaginou lá no começo, porque às vezes tu não fecha um negócio, tu não vai para frente com uma sociedade, porque ela não tá dentro daquele propósito, ela não atende àquela ideia inicial, né? Tem uma perguntinha bem clichê, mas eu acho que cabe, assim, que é bom de fazer, né? Se tu não existisse no mundo, qual que seria a diferença, né? O mundo perderia se você, como empresa ou como indivíduo, não existisse, então entender, assim, o teu papel, né, o que muda, o que as pessoas ganham, o que acrescenta na vida do todo, e daí sim fazer daquilo ali o centro do seu negócio, né, não o lucro em si apenas e puro e simples. O lucro, o dinheiro é consequência, mas o que você falou é excelente, né, eu acho que o propósito é a alma do negócio, eu sempre falo, é o sistema operacional, tá? E os produtos, o que você faz, são os aplicativos que você vai colocando ali. Mas se o seu sistema operacional está correto, é fácil de você colocar novas funcionalidades, que são novos serviços, novos produtos e por aí vai. E no mundo pós-Covid, as pessoas vão ser muito cobradas, as empresas vão ser muito cobradas também. Qual é o papel de vocês? Como é que vocês ajudam o mundo? Como é que vocês ajudam o governo? Como é que vocês preparam uma sociedade melhor? Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho
Desculpa, Gerson, pode falar. Só queria reforçar o exemplo que você deu, daquela sensação de que a gente começou com propósito, depois parece que a gente não conseguiu acompanhar isso, ou se perdeu em algum momento. E nós vemos isso muito acontecer com startup. Ela começa com um propósito muito claro, mas conforme os desafios vão chegando, ela vai crescendo, novas pessoas vão integrando esse time, aquela ideia inicial vai se perdendo, né? Então, por isso que é muito importante, como eu falei lá atrás, de conectar isso às competências essenciais, os valores desse negócio, para que o propósito não fique desamparado no crescimento da empresa, né? Uhum. Legal. A Lu perguntou aqui para a gente, na visão de vocês, assim, que segmentos da economia serão totalmente reinventados? Legal. Olha, quer falar? Bom, vai em frente, Gerson, vamos lá. Bom, de cara, o varejo, com certeza, tem, a partir de eventos, tudo onde tem, todos os negócios que implicam em aglomeração de pessoas vão ter que repensar ou se reinventar nesse processo que vai ter uma ausência de público, né? Mas alguns dados aqui, olha, os maiores varejistas americanos já demitiram mais de 1 milhão de pessoas e devem reempregar somente 85% desses no final da crise. E a explicação é que o comércio tradicional vai encolher, né? Então, o comércio online, por outro lado, ele deixa de ser uma opção secundária de compras, as lojas físicas serão redesenhadas, né, como espaço de experimentação da marca, como eu falei anteriormente, mas as vendas fatalmente migrarão mais rápido para o online do que se imagina, né? Eu dei o exemplo também da loja do Starbucks, ali na China, um outro setor que deve passar por uma revolução e já está sendo provado é a educação online. Ela está sendo provada no meio dessa crise, né? E eu creio que vai haver uma grande revolução na forma como se aprende em todos os níveis, né? Nesse momento, dentro das empresas, o aprender tem que ser repensado. No momento que as pessoas, acredito que daqui em diante, vão trabalhar mais de forma remota, vão estabelecer esses vínculos de home office e organização de uma forma mais intensa. E como fazer o desenvolvimento do aprendizado, de novas aprendizagens nesse processo? Entra a educação online nesse formato. Revolução nesse sentido. Até ouvindo uma live do David Macan, um indiano, ele diz assim, sai o estoque just in time e entra o just in case. As empresas aprenderam com a crise que precisam ter estoques maiores de segurança, principalmente quem tem cadeias longas de fornecimento. Então, assim, tem vários setores aí que vão ser impactados, né? Esse aqui é alguns exemplos: educação, alguns tipos de indústria, e fatalmente os negócios que vão ter que lidam, né, com restaurantes, que interagem com um grande número de pessoas. Legal. Aqui, seguindo nessa pergunta, nessa linha, né, de reinvenção, Multieventos aqui colocou para gente uma coisa que deve ser bem particular dele, mas, enfim, eu acho que eventos também é um geral, assim, é uma incógnita, né? Mas falando sobre o segmento dessa pessoa, né? E o segmento de eventos jurídicos, ele fala aqui especificamente como reinventar com um público tão tradicional. E daí a gente finaliza com essa última pergunta. Eu acho essa pergunta particularmente incrível, né? Porque os segmentos jurídicos são os segmentos originalmente mais humanos que... Será que o Dani caiu, Gerson, se tu quiser... Pode ser, claro. Seguir. Olha, antes de mais nada, na questão do jurídico, a relação entre pessoas... Eu vou só comentar, Daniel, já te devolvo a bola ali, mas eu acho que aqui entra, Pamela, uma coisa que você tocou ali atrás, que já foi comentado em outra live, que é a questão da confiança. No setor jurídico, a questão da confiança é um pilar fundamental. E a confiança, ela tá estruturada em competências e caráter, né? Que entra aí sinceridade, transparência, abertura, zelo, né? Não só resultado, não só reputação, que está do lado ali Então, assim, antes de mais nada, acho que esse setor jurídico, ele tem que
achar uma maneira de realmente estabelecer fortes relações de confiança, e tentar trazer isso para o online, né? Esses eventos, eu não sei exatamente quais eventos jurídicos que a gente está falando aqui, mas acredito que, de uma forma geral, como estabelecer relações de confiança deveria estar no radar, em primeira instância, né? Tratando principalmente essa questão de pessoas, que o Daniel comentou ali. Não sei se ele abordar um pouco para esse lado, mas eu acho que é muito importante, né? Principalmente a questão como eu falei, transparência, autenticidade, sinceridade, por aí vai. Daniel. É por aí mesmo. Eu acho que tem uma questão também, eu acredito muito que vai ser muito mais consultorias jurídicas, reinvenção, inovação do que escritórios jurídicos. Como é que a gente faz o jurídico mais humano, legal, mais humano, e volta para a origem, que é trazer justiça para todo mundo e não resultados, como você falou. É verdade, né? A gente é muito baseado em sentenças dadas ou não, ou enfim, né? Em processos muito redondinhos e não humaniza tanto esse processo. Bom, dá vontade de ficar aqui conversando, né? Mas a gente tem que finalizar. Primeiro quero agradecer muito o Gerson, Daniel, assim, pela disponibilidade de compartilhar o que vocês sabem, de estar tão junto, tão firme com o Hub, assim, em todos os momentos, né? São membros como vocês, assim, que fazem realmente a diferença, fazem a gente querer vir todo dia para o Hub, fazer aquele cafezinho, deixar aquele bilhetinho para vocês. Então, muito obrigado mesmo pela parceria. A gente está encerrando o primeiro ciclo desses encontros, né, com esse formato, com essas temáticas, e o último encontro é semana que vem, no dia 7. Então, aproveitem, estejam todos lá, aguardo vocês também como espectadores, e a gente encerra esse primeiro ciclo de cuidando de negócios. Mas lembrando que aqui no canal do YouTube tem várias lives que estão salvas, com conteúdos, assim, riquíssimos, relevantes. Então, tenho certeza que muita gente não conseguiu acompanhar tudo, então tem coragem em tempos difíceis, feedback organizacional, linhas de crédito para MEI, mitos sobre vulnerabilidade, N assuntos que vale a pena dar uma resgatada lá no nosso canal e ver e assistir, aproveitar esse conteúdo, já que a gente vive esse tempo, né, de pausa e de reflexão. Acho que é muito válido absorver o que for possível, na medida do possível, né? E lembrando que a gente precisa muito da opinião de quem participou aqui da live, então aqui a Lu vai mandar, né, Lu? Mais uma vez, aqui, ó, Bitly de avaliação, encontros de impacto. Então, deixa o seu comentário, o seu feedback, o que você achou super legal, o que você acha que super precisa mudar para fazer entregas baseadas em dados. A gente precisa da resposta das pessoas, então, deixa o seu feedback lá para a gente poder construir coisas melhores juntos. Se vocês quiserem finalizar. Eu queria parabenizá-los, Pamela, pela iniciativa. Nesse momento que as pessoas estão mais tempo em casa, é muito importante. A gente acaba percebendo quão importante é dedicar um tempo a novos aprendizagens, a novas trocas. Todo mundo tem muito para aprender com todo mundo, e acho que esse espaço promove isso muito bem. Parabéns. Obrigado pelo convite de estar participando aqui. Foi muito agradável da minha parte. E é isso. Vamos ser otimistas, sempre. Sempre. Olha, eu faço do Gerson as minhas palavras. A gente ama o Hub por causa disso, porque essa comunidade é tão incrível e que a gente aprende muito uns com os outros, faz negócios também e é uma família. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Na China se escreve a crise com 2 símbolos. Um significa perigo, o outro significa oportunidade. A gente tem que ser otimista e focar na oportunidade. A gente tem a oportunidade de reinventar um mundo melhor. Vamos focar nisso, vamos criar nossos propósitos pessoais, nossos propósitos profissionais e vamos fazer um mundo melhor juntos, gente. Muito obrigado, foi uma honra. Foi uma honra, é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.